Sejam bem-vindos à Terra Zero do Multiverso DC, eu sou o Fernando. James Gunn falou sobre quantas produções em termos de filme teremos por ano. Ele deu um papo muito reto aí no Instagram, falando com um fã, enfim, e eu gostei muito do que ele falou, porque ele basicamente está flertando muito com qualidade, ou seja, ele não está pensando em quantidade e sim em qualidade. Ele falou o número de quantos filmes vão ter por ano no DC Studios e não vai ter mais do que isso. Lembrando, todos os dias aqui tem 2 vídeos, de manhã às 6 da manhã e um entre as 7 e as 8 da noite. Siga nas redes sociais, @TerraZeroDC, Instagram e TikTok, beleza? O James Gunn respondeu um fã no Twitter e ele falou o seguinte: nunca foi considerado ter 3 filmes por ano no DC Studios. Eu confesso que eu gostei disso que ele falou, sabe por quê? Porque quanto mais produção do DC Studios por ano, quanto mais séries, quanto mais filmes, quanto mais animações, quanto mais tudo, todos os anos, mais fácil de perder o controle de qualidade. Vocês não concordam? Quanto menos produções, você consegue segurar a qualidade, você consegue ter o controle daquilo que você está fazendo. O que aconteceu com o MCU quando eles começaram a lançar mais produções? Eu vi um monte de fã reclamando. Então, assim, o MCU, inclusive, eles lançaram porque lançou o Disney+, lá eles precisavam de mais catálogo, então eles foram forçados a fazer mais produções. Pelo menos é o que eu acho, tá? Aqui é o seguinte, o DC Studios ele precisa se provar em qualidade. Entregou qualidade, o resto nada mais importa, quantas produções você vai fazer. É óbvio, eles têm um plano, eles têm um negócio que eles estão traçando. Eles calcularam quantas produções precisam ser lançadas para os 10 anos fazer sentido de acordo com o mapa deles, né? Eles falam, normalmente o Peter Safran falava lá atrás, né? 2 filmes e 2 séries por ano. Para mim isso é um número perfeito. 2 séries e 2 filmes, todos os anos. Isso não vai ser cumprido no ano que vem e nem em 2026. Isso vai começar provavelmente a partir de 2027. Então, em 2027, teremos aí um começo desse calendário da DC. Veja bem, a DC ela não pode se basear em números. Tipo assim, o MCU tá fazendo 300 produções, vamos fazer 400. O MCU fez 50 séries, vamos fazer 70. Não, o DC Studios ele tem que focar no seu catálogo, no seu conteúdo. Quanto mais produções da DC, mais a marca fica em evidência, óbvio. Só que é o seguinte, não adianta nada você lançar um monte de filme, um monte de série, sendo que isso não foi pensado no plano. Entende o que eu tô falando? Quando a DC Studios pegou para escrever o plano de 8 a 10 anos, eles pensaram quantas produções vai ter, eles mapearam todas as produções, os personagens, os filmes, as séries, as animações e os games. Vão ter games, por exemplo, né, de nova geração, AAA, só que eles sabem o tipo de produção que eles têm que fazer, qual é o tipo de lançamento que eles têm que fazer por ano e quantas produções eles vão lançar. Então, se não vai ter 3 filmes por ano, você fica mais tranquilo, por quê? Com 2 filmes, você consegue avaliar muito mais tranquilamente um roteiro do que se você tiver mais produções. Se tiver mais produções, tem que procurar mais gente de talento, mais atores de talento, mais tudo. É tudo mais, tudo maior, entendeu? E outra, não significa que só 2 filmes por ano e 2 séries, né? Isso aqui futuramente, só a partir de 2027. Você não vai construir um universo gigantesco com um monte de personagens. Isso é mentira. Só no filme do Superman você tem 5 super-heróis. Só no filme do Superman. A série das Lanternas tem os 2 principais Lanternas Verdes aí dos quadrinhos da DC. Fora o Guy Gardner que já tá no filme do Superman. Então em 2 anos você tem tipo 3 Lanternas Verdes, sabe? 7 heróis ou 8 heróis. Então tipo, é uma coisa de construção. O The Brave and the Bold você pode trazer toda a Bat-família nessa produção. Qualidade supera quantidade. Muita gente pode falar assim, pô, mas esse daí não é uma boa notícia, é menos produção da DC. Mano, você tem que pensar o seguinte, quando você tem um planejamento, você tem que seguir à risca esse planejamento. Se a DC começar a fazer mais de 2 filmes por ano, você começa a estranhar, começa a ter, sei lá, começa a dar uma de detetive, alguma coisa está errada. Pra mim, esse é o número perfeito, porque prova assim pra todo mundo. Não importa quantos filmes o MCU lance, não importa quantas séries o MCU lance, a gente vai lançar 2. Ponto. Ah, por que vocês não vão lançar mais pra competir? A gente não veio pra competir. Se a gente for bom, presta atenção no que eu vou falar pra vocês. Se o DCU for bom, ele vai fazer um sucesso estrondoso, que nós fãs da DC nunca vimos. Pra ser bom, você tem que focar em roteiro, ator, diretor,
em qualidade, em focar em pessoas talentosas na indústria, se cercar dessas pessoas e fazer o DCU acontecer. O DCU, ele só depende dele, ele não depende do MCU, não depende do fracasso de ninguém pra dar certo, ele depende único e exclusivamente da sua qualidade. Olha a série do Pinguim. Eu te pergunto, quando que o MCU vai lançar uma série desse patamar? Sabe quando? Nunca. Sabe por que nunca? Porque lá existe fórmulas, lá existe regras, lá existe um padrãozinho para você fazer produção. Eles nunca vão lançar uma série nesse patamar. Quando você para pra pensar que o DC Studios está vindo para meio que acabar com toda uma era de trevas da DC, né? Algum de vocês aí falou assim, muitas das pessoas da geração Z não sabem o que é produção de qualidade da DC, sabe? E eu falei, bom, eles sabem, porque as obras estão aí, tem o Superman 108, o Cavaleiro das Trevas, o Begins, vários filmes, o próprio The Batman. O filme do Superman, ele é o início dessa era nova da DC. O próprio Creature Commands, como uma animação, ela tá vindo aí pra mostrar o tratamento que a DC vai dar para as animações nesse universo compartilhado. O fato dele se preocupar com o número exato de produções é porque eles têm calculado que até tal ano eles vão lançar tantas produções. Até tal ano vai ser tantas produções de acordo com o que eles escreveram. Eles escreveram um número exato de produções, um mapa, um roteiro de personagens, enfim, para chegar até determinado lugar e ter esse tanto de produção. O James Gunn falou que só trocou o Waller e Pacificador de lugar. O Waller ia estrear antes, ele mudou essa ordem, provavelmente ele mudou até coisas no roteiro, porque ele escreveu as duas séries, para colocar o Waller para depois. O Waller vai aparecer no Creature Command. Então já meio que desvendamos, talvez, entre aspas, qual é o número de filmes que vamos ter no DCU nesses 10 anos. Eu acho que são 18 filmes. 18 filmes já é mais do que o DCEU, que 10 anos durou e, pelo amor de Deus, né? Teve ano lá, inclusive, que lançou um filme só. Mas não é só filme, vai ter filme e série. Finalizando o vídeo aqui, eu fico muito aliviado em saber disso, porque a DC precisa focar em fazer boas produções pra ser uma parada memorável. A DC tem que ser melhor do que o MCU. Escrevam isso que eu tô falando. A DC tem que ser, não é nem ela pode ser, ela tem que ser. É tipo uma obrigação, tá ligado? Ser melhor do que o MCU. A DC tem heróis maiores e vilões melhores, e eu acho que nesse molde que eles estão fazendo de liberdade criativa, de, sabe, de produções, cada uma de um jeito, acho que dá pra você passar o carro em termos de qualidade. Só que você precisa entregar qualidade, não é só você falar assim, ah não, eu vou fazer isso, não vou aprovar roteiros meia boca. Você tem que entregar uma parada de qualidade para as pessoas comprarem a sua ideia e você ter a credibilidade do público, não é mesmo? Eu acredito que o Superman, ele é um grande start aí pra gente ver como que vai ser tudo isso no futuro, mas eu acho que algumas séries vão se destacar mais do que várias outras séries. Eu estou otimista com o DCU, eu acho que dá pra dar muito certo isso daí e dá pra gente imaginar, de novo, né, que é pelo menos umas 40 produções. É bastante coisa, tá? Em 10 anos, se para pra pensar, 40, 30 e poucas produções é muita coisa. Deixa aí embaixo nos comentários sua opinião sobre tudo isso. O que você pensa sobre tudo isso? Lembrando que vamos ter games AAA. Caso você tenha um PlayStation 5, Xbox, um PC Gamer, como é o meu caso, para você poder jogar aí na sua casa. Imagina que louco! Um jogo chamado World's Finest. Batman e Superman, os melhores do mundo. A junção desses dois personagens, aí o David Cornsweet fazendo a voz do Superman e o outro ator fazendo a voz do Batman. Ia ser muito foda, não ia? Deixa aí embaixo nos comentários sua opinião sobre tudo isso. Você acredita que 2 filmes e 2 séries, todos os anos a partir de 2027, é ideal ou você preferia mais? Tamo junto, até a próxima.